Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Piraci Oliveira falando sobre terceirização e pejotização. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre uma lista elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho com orientações que estão em desacordo com a reforma trabalhista, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira. Fique conosco. No dia 13, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de São Paulo, o SIMP estará recebendo a mais alta honraria que qualquer entidade civil pode receber. Isto se deve aos 30 anos de existência do SIMP e os trabalhos prestados em prol da micro e da pequena indústria no estado de São Paulo. A você que nos acompanha há muito tempo, a você que participa do SIMP, a que tem interesse na micro e pequena indústria e que é um parceiro nosso, você é nosso convidado. Venha participar conosco dessa festa de 30 anos, nessa homenagem da Câmara Municipal ao SIMP. É gratuito, é na Casa do Povo, a homenagem é aberta e nós pedimos apenas que você faça a sua confirmação por telefone, nesse número, ou por esse e-mail. Até lá! O Tribunal Superior do Trabalho elaborou uma lista com 20 súmulas e orientações adequando a reforma trabalhista à jurisprudência, à orientação e aos procedimentos que os tribunais em geral devem adotar. É importante, pois a reforma trabalhista, já há 1 ano e meio em vigor, trouxe uma série de alterações e era importante, portanto, que os tribunais se adequassem a essa nova legislação que acabou ficando contraditória ou ficou em impacto com o que existia de jurisprudência e orientações anteriores. Um exemplo disso diz respeito ao horário in itinere, aquele período que o trabalhador leva da sua casa até o local de trabalho e que era considerado dentro da jornada de trabalho, sendo que a legislação trabalhista nova, a reforma trabalhista, eliminou essa verificação e, portanto, considera jornada de trabalho apenas o efetivo tempo que o trabalhador está dentro da empresa. Essa é uma adequação que precisava ser feita porque a lei passou a regrar de forma diferente. Todavia, alguns itens ainda precisam ser analisados. Exemplos sobre a terceirização e a ultraatividade das convenções coletivas. Em relação à terceirização, a jurisprudência anterior à reforma trabalhista definia que as empresas não poderiam terceirizar a sua atividade fim. Após a reforma trabalhista, passou a ser autorizada a terceirização, inclusive da atividade fim. Todavia, essas novas orientações do Tribunal Superior do Trabalho não adequaram ou não estão prevendo como será tratado, a partir de que momento deve ser autorizada a terceirização da atividade fim. Outro ponto em relação à ultratividade das convenções coletivas, como colocamos, elas se encerrariam, mesmo encerrando a convenção ou acordo coletivo, as cláusulas, até que houvesse uma alteração escrita, continuariam vigorando. Agora, com a reforma trabalhista, está determinado que ao termo final do acordo ou convenção coletiva, não há essa ultratividade. Portanto, as disposições contidas na convenção ou acordo coletivo também estariam encerradas, estariam sem eficácia. Teria que fazer um novo termo, um novo acordo ou convenção coletiva. Esses dois itens são fundamentais, são importantíssimos, tanto para a segurança jurídica do empregador como do empregado. Assim, ainda que seja bastante interessante essas adequações do Tribunal Superior do Trabalho à reforma trabalhista, é importante que ela seja completa, justamente para que haja segurança jurídica, quer para os tribunais, quer para o empregador e também para o empregado. Assim teremos formalidade, todos na legalidade e, portanto, um emprego mais seguro
para todos. O SINP, assim, ficará acompanhando cada item em alteração legislativa ou mesmo jurisprudencial, para poder orientar o empresário da micro e pequena empresa e assim ele se manter formal e legal, gerador de emprego e de renda. Dr. Piraci esclarece pejotização e terceirização na reforma trabalhista. Olá! No programa de hoje voltaremos com o tema terceirização, pejotização nas relações de prestação de serviço. Muito bem, só que agora há um ponto bastante importante. Pela primeira vez, depois da reforma trabalhista e da mudança da lei dos temporários, que permitiu a terceirização, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, atacou a questão. Tratava-se de um processo de um grande laboratório, desses bastante conhecidos, que tinha sido questionado, praticamente autuado, pela contratação de 1.400 médicos no sistema PJ, no sistema contratação de uma pessoa uniprofissional, pessoa jurídica, para exercício de uma atividade técnica. Muito bem, em primeira instância foi mantido a autuação, obrigando esse laboratório ao registro em carteira de trabalho desses 1.400 colaboradores, pessoas jurídicas, além de a imposição de uma multa altíssima. No Tribunal Regional do Trabalho foi mantida a posição e ao chegar no TST, a decisão é bastante importante e quebra um importante paradigma. Entendeu o Tribunal Superior do Trabalho que depois de março de 2017, antes da reforma trabalhista, março de 2017, com a alteração da primeira lei que modificou a questão das relações terceirizadas, a Lei 13.429, então entendeu o tribunal que a partir de março de 2017, as empresas podem terceirizar, podem pejotizar, ou seja, contratar uma terceira empresa, ainda que ela tenha apenas um sócio, uma EIRELI, sem funcionários, desde que haja uma relativa autonomia. Então esse processo, de modo bastante resumido, aniquilou a autuação, desobrigou esse laboratório a registrar a carteira de 1.400 médicos, entendendo que desde que haja a relativa autonomia, é possível haver a pejotização, depois de março de 2017. Esse é o primeiro marco que nós temos nessas relações. Muito bem, essa própria decisão do TST estabeleceu que desde que não haja subordinação direta, desde que não haja habitualidade e de que a pessoa possa se fazer substituir, é possível haver a pejotização. Então esse passa a ser, a partir de agora, o entendimento em relação a isso. Você pode contratar uma posição dentro da sua empresa, uma posição para uma atividade fim ou meio, e pode ser PJ desde que haja relativa subordinação, desde que essa pessoa não cumpra horários pré-estabelecidos, desde que não haja habitualidade, desde que ela não tenha que ir para a empresa todos os dias. Se de fato for alguém que presta um serviço com relativa autonomia de funcionamento e gestão, essa pessoa pode ser uma pessoa jurídica contratada por modo de uma empresa interposta, sem que isso haja risco na esfera trabalhista, previdenciária ou fundiária. O divisor temporal, março 2017. O divisor jurídico, relativa subordinação. Atenção para isso, que pode ser uma grande ferramenta de gestão de pessoas e, mais do que isso, uma tendência inexorável a partir de 2017. Próximo programa, voltaremos com um tema nessa mesma categoria. Até lá! A Prefeitura de São Caetano realiza pela primeira vez no Brasil o 5º Encontro Ibero-Americano de Mobilidade Urbana Sustentável. O objetivo do encontro é promover debates sobre aspectos importantes para as cidades, como transporte sustentável e inclusivo, uso de combustíveis renováveis e implementação de políticas públicas que busquem equidade, sustentabilidade, bem comum e participação social. Participe!
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Pereira. Ele é vice-presidente da Câmara dos Deputados, é vice-presidente do Congresso Nacional. É um prazer tê-lo conosco. Cúrio, um prazer voltar aqui e falar com você no seu programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Nós estivemos juntos quando eu era ministro e agora é um prazer estar aqui com você como deputado. Prazer é nosso. A gente gostaria de começar dizendo parabéns pelo trabalho seu, do presidente Maia, de toda a equipe, pela aprovação na CCJ que ocorreu recentemente. E, claro, aguardando uma aprovação da Previdência. Essa visão está correta ou equivocada? Está corretíssima. Nós estamos fazendo um esforço bastante concentrado para que possamos aprovar nos 2 turnos, no plenário da Câmara, no máximo até 15 de julho. Portanto, antes do início do recesso, que a gente possa, então, aprovar na Câmara. Já não falo nem da comissão especial, porque precisa ser aprovada também na comissão especial. Mas digo do plenário, já no plenário em 2 turnos, são necessários 308 votos em cada turno. E aí, em agosto, com a volta do recesso, o Senado possa apreciar o tema. Está se caminhando para um entendimento entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário ou não? Sim, nós estamos discutindo, é um diálogo constante, permanente. Evidentemente que aqueles, principalmente os servidores públicos federais, que é quem vão perder um pouco mais, eles acabam fazendo lá o seu trabalho de diálogo, que é legítimo, mas todos terão que dar a sua parcela de contribuição. É senso comum de que a idade mínima tem que ser aprovada. Nós não temos mais uma expectativa de vida como era há 15, 20, 30 anos atrás. A nossa expectativa de vida no Brasil hoje é a idade média de 74 anos. Portanto, não faz sentido uma pessoa se aposentar com 50 anos, com alguns casos até extremos, com 48 anos. Então, isso precisa ser rediscutido. Nós estamos dialogando com os 3 poderes e achamos que vamos fazer uma boa reforma para que o Brasil possa avançar. Sabe por quê, Curi, para concluir? Se nós não fizermos essa reforma, que é para frente, é para o futuro. Ela não vai mexer em direitos adquiridos, não vai mexer. Quem já tem, é direito adquirido. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter que fazer o que Portugal fez, o que Espanha fez, o que Grécia fez. Nós vamos ter que cortar de quem já tem. Sim, então fica muito mais difícil. Fazendo uma guinada total e já presumindo que haverá uma aprovação da Previdência, qual será, o tempo vai dizer, né? O senhor será uma peça importante, aliás, como todos os parlamentares, mas o senhor como primeiro vice-presidente da mesa, junto com o presidente e o resto, terá um papel fundamental nisso. Eu queria ir um pouquinho entre a discussão que está havendo nesse momento entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Há quem diga que existe risco de uma crise institucional, que nós não acreditamos, mas gostaríamos de ouvir a sua opinião. Não, eu não vejo risco de uma crise institucional. Nós temos um excelente diálogo com o poder judiciário, o legislativo e o judiciário. Eu, até pela minha formação, pela minha origem, eu sou advogado, professor de direito, então eu tenho um relacionamento muito bom com os membros da magistratura, o judiciário como um todo, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, todos são amigos, os presidentes atuais, e um bom diálogo. Agora, com o Executivo, eu tenho que confessar que existem algumas dificuldades de diálogo, muito por conta de uma postura do presidente até pouco tempo atrás, que já está mudando. Eu disse recentemente numa entrevista para um jornal de grande circulação nacional de que o presidente precisava descer do palanque. E me parece que ele já desceu do palanque. Agora ele precisa governar. E ele já está, quero crer eu, pelas últimas 3 semanas aí, pelo ambiente que se instalou nas últimas 3 semanas, ele já está governando. Só não pode ficar dando muita tuitada porque
aí pode atrapalhar o cenário. Eu digo que, às vezes, o governo, sabe aquele jogo? Vai uma casa para frente, 2 para trás. Avança 2 casas, depois recua 3 casas. Então, me parece que o presidente já entendeu que isso é necessário. Sabemos da relação dele com o filho dele lá, que é quem causa aí maiores ruídos. Filho é filho, não existe ex-filho. Claro. Mas ele vai ter a maturidade, e já está tendo, para corrigir esses rumos, que eu diria para você, para concluir, que nas últimas 3 semanas melhorou substancialmente. O senhor diria que é um processo evolutivo de aproximação gradual e sucessiva para que acabe esse clima e esse mal-estar, apesar de estar diminuindo, melhorando, etc., para o desenvolvimento do Brasil? Não tenha dúvida. Quando eu disse para o presidente, quando ele me recebeu, há 2 semanas atrás, ele recebeu os presidentes de vários partidos, e eu como presidente de um partido nacional, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, eu disse para ele: presidente, nós precisamos olhar para frente. Não existe esse negócio de nova e velha política. Existe política, que pode ser má ou boa. Precisamos fazer boa política. Sim, e ele concordou plenamente comigo. Ele, ao final, disse: olha, eu gostei da conversa, uma conversa verdadeira, franca. Disse o presidente para mim: eu prefiro uma conversa verdadeira do que um blá blá blá. E eu disse para ele: o senhor nunca vai ouvir de mim blá blá blá, porque eu quero que o Brasil dê certo. O seu histórico não permite que haja blá blá blá. O seu histórico é comprovação. Agora, continuando nesse caminho, o Brasil está entrando nos eixos, vai dar certo, vai ser autossustentável o sistema previdenciário, a discussão será a reforma tributária. E aí começa uma discussão profunda, que eu sei que é prematura, mas a sua opinião é de fundamental importância. Se nós olharmos para as empresas do Brasil, na micro e pequena indústria, 80% das empresas não são competitivas face aos produtos importados, face ao mercado internacional. E aí entra desde custo do dinheiro, carga tributária, burocracia, enfim, uma avalanche de problemas que sufocam o mercado interno, o emprego no Brasil, o crescimento econômico. Isto está começando a ser levado em consideração nessas discussões da reforma tributária? Não tenha dúvida. Aliás, nós vamos criar um grupo de trabalho nos próximos dias, com vários deputados de vários partidos e alguns economistas e tributaristas, para discutir a reforma tributária. Tão logo a reforma previdenciária seja aprovada, a próxima, urgente também e necessária, é a reforma tributária. E a reforma tributária, a meu ver, ela tem 2 vieses. Um é da simplificação. Sem dúvida. De desburocratizar. Sim. Simplificar o sistema tributário no Brasil, que é muito confuso. Sim. E é feito para confundir o contribuinte, para atrapalhar o contribuinte, para que depois o ente arrecadador venha atuar o contribuinte. O outro viés seria a redução da carga tributária. Não adianta fazer uma e não fazer a outra. Temos que fazer as duas. Sim. Reduzir tributos e também fazer simplificação. O governo federal quer isso, a sociedade quer, o Congresso quer. Então temos um ambiente muito favorável para que isso possa avançar. Dentro desse cenário, que eu acho que todo mundo concorda, tem uma grande incógnita. Todos os países, quando fizeram as suas grandes reformas tributárias, etc., elas fizeram um corte do passado e projetaram o futuro. Porque elas sabiam e sabem, como o Brasil sabe, que a maioria da dívida tributária hoje, que está lá em execução, etc., não será paga porque ninguém consegue pagar isso. Haverá a possibilidade de se ter um percentual pequeno do faturamento mensal das empresas para pagar o passado e ser rigoroso
no futuro nessa discussão com esses tributaristas, etc., ou a visão é meramente arrecadatória? Olha, em parte a visão do governo, ela é arrecadatória porque nós temos hoje um déficit público no Brasil muito alto. O déficit para o ano que vem está projetado em 124 bilhões de dólares. Esse ano é quase 124 bilhões de reais. Este ano é quase 140 bilhões de reais. E, portanto, o governo tem esse objetivo de arrecadar. Mas nós precisamos separar, Cury, o que eu sempre digo, o sonegador quanto mais do inadimplente. A grande maioria do empresário que está inadimplente, do contribuinte que está inadimplente, ele não é sonegador. Sim, mas é incluído como tal. Ele é inadimplente por causa da circunstância econômica do país, Sim. por causa da dificuldade de se cumprir com as obrigações acessórias do sistema, que é muito burocrático e confuso. Então, precisamos separar o joio do trigo. Sim. Uma vez separado o joio do trigo, e isso dá para ser feito, nós precisamos fazer sim um corte para dar a oportunidade dele de se tornar adimplente ao longo do tempo, num longo prazo, e ter a sua vida restabelecida, acesso novamente aos créditos e à competitividade para poder avançar. Não adianta você quebrar quem já está quebrado. Aliás, você não consegue quebrar quem já está quebrado. É verdade. Nós precisamos encontrar uma forma dele sair da situação que ele está, muitas vezes, de dificuldade ou de inadimplência, para poder adimplir e voltar a gerar emprego e renda. Na sua avaliação, como presidente de um partido importante, como vice-presidente da mesa da Câmara dos Deputados e vice-presidente do Congresso Nacional, na sua avaliação, um novo, e eu não vou chamar de novo, o Congresso Nacional eleito, os deputados e os senadores estão com uma visão proativa para geração de emprego e criação de empresas e crescimento econômico, ou o Congresso anterior era melhor na sua avaliação? Não, eu acho que esse Congresso que foi eleito agora em outubro e que tomou posse dia 1º de fevereiro é um Congresso mais liberal do ponto de vista econômico. Não tenho dúvida disso. Como também é mais conservador no ponto de vista dos costumes. Sim. Na sua grande maioria, é esse o Congresso que está eleito e, por isso, o ambiente favorável. A reforma tributária, se você me permite rapidamente complementar, o governo federal fala que quer. O presidente já disse isso e o ministro Paulo Guedes apregou isso a todos os cantos. É verdade. O Congresso Nacional quer, a sociedade quer. Então é um momento propício para se fazer. Eu acho que nós temos um clima muito bom para avançar. Ou seja, o horizonte futuro do Brasil pode se tornar não o futuro, mas o presente num curto espaço de tempo, é isso? É o que nós esperamos e estamos trabalhando para isso. O Brasil perdeu muito tempo aí com viés ideológico. Eu ontem conversava, Cury, se você me permite, eu acho que é um dado até importante, com um deputado aqui de São Paulo, que veio no mesmo voo que eu, de Brasília para cá, e ele me dizia que ele faz parte de uma CPI que foi instalada recentemente para investigar os recursos que os governos do PT enviou para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para Angola. E ele me dizia que recebeu uma informação de que um determinado empréstimo que o BNDES fez para Cuba, a taxa de juros era de 4,5% ao ano. Ao passo que o mesmo empréstimo que o mesmo banco, o BNDES, fez para a construção do Rodoanel em São Paulo, era de mais do que o dobro ao ano, quase 10% ao ano. Como que a gente empresta 10% ao ano, um dinheiro brasileiro, riqueza brasileira, para fazer uma obra importantíssima aqui em São Paulo, no maior estado do país, com juros o dobro do que se empresta para Cuba? Então, esse modelo ideológico, estatizante, eu acho que está fora de moda, já passou. Nós temos aí um governo liberal, um Congresso mais liberal, tem evidentemente os socialistas, o debate é legítimo, mas nós vamos avançar, eu estou muito confiante nisso. Deputado Marcos Pereira, nós agradecemos muito a sua participação, mas já estouramos o nosso tempo.
torcemos, estamos à disposição para ajudar o Congresso, ajudar o Senado, sugestões, ideias para o bem do Brasil como um todo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!